de volta com o Tarobá Esporte dessa quinta-feira. Agora vamos falar sobre o CrossFit, porque lá em Londrina já tem um box que é especializado em aulas para as crianças. Confira comigo. O CrossFit tem conquistado cada vez mais adeptos e em Londrina uma academia tem aulas específicas para o público infantil, que de forma lúdica entra na rotina de treinos. As atividades aqui para as crianças, elas são feitas utilizando mais assim o corpo delas para fazer exercício do que os pesos externos. Então, elas vão trabalhar o peso corporal, elas vão fazer exercícios básicos de flexão de braço, agachamento, deslocamento lateral. Alguns exercícios aeróbicos a gente coloca eles para realizarem corridas, subida na caixa, abdominais, exercícios básicos que a gente utiliza para formar um físico legal para que eles consigam ter essa continuidade mais além. O exemplo vem de casa e a prática de exercícios, que já faz parte da rotina dos pais, passa a ser a rotina dos filhos. Bom, eu escolhi o CrossFit para a Lavínia primeiramente porque nós priorizamos a atividade física em casa, né? Então, como nós temos esse hábito já há bastante tempo da prática da atividade física, eu deixei para que ela escolhesse qual atividade ela se enquadraria. E ao longo do tempo, em uma das atividades que nós iniciamos, já fazem 2 anos e meio, eu e meu esposo, ela nos acompanhava durante as aulas e despertou nela esse interesse em praticar e fazer, né, uma aula experimental. Já fazem 2 anos que a Lavínia pratica, vão fazer 2 anos o CrossFit. Ela gosta muito, mudou o comportamento, mudou a disciplina, mudou o olhar para o esporte, para a atividade física. Hoje ela entende que independente da atividade vai ser necessário fazer todos os dias. Inclusive quando ela falta em alguma aulinha aqui, eu levo ela para a esteira e ela sabe que alguma atividade física diariamente deverá ser feita. E as crianças reforçam as atividades que mais gostam durante as aulas. O que eu mais gosto é pular na caixa e subir na corda. O que eu mais gosto de fazer aqui no CrossFit é pular corda. O que eu mais gosto de fazer é plantar bananinha. Desenvolver condicionamento físico, melhorar o funcionamento cardiovascular e estar em movimento. Segundo o coach, mais do que fazer CrossFit, o importante é a criançada estar ativa. É muito importante que a criança comece a fazer atividade física logo cedo. É muito importante que os pais apoiem elas também, né, nesse começo nesse encontro, né, com a atividade física, com um estilo de vida saudável, para que lá na frente eles possam colher isso aí de forma positiva e venham aproveitar melhor a vida delas, né, ao longo do tempo, e que isso sirva de exemplo para outras crianças também que estão querendo começar, aos pais que querem ingressar os filhos em alguma atividade e não sabem ainda o que fazer. O importante é que eles façam alguma coisa, independente qual o esporte ou qual a modalidade que seja, só para ter uma vida um pouco mais saudável. O importante mesmo é a criançada ativa ali, ó, praticando exercício, seja na rua, seja numa academia. Eu lembro que quando esse assunto lá em Londrina surgiu, sobre CrossFit para crianças, surgiu uma polêmica. E daí, para tirar todas essas dúvidas envolvendo o CrossFit, eu convidei o Pedro, que é treinador, preparador físico, para tirar as nossas dúvidas. E também é fisioterapeuta, então ele entende do assunto, sem contar que tem o treinamento nível 3 de CrossFit. Sou um treinador de nível 3 da CrossFit. Para tirar as nossas dúvidas e esclarecer, Pedro, CrossFit é para todo mundo? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Muito obrigado, Samara. Sim, o CrossFit é para todo mundo. O CrossFit ele é um programa de condicionamento físico e fortalecimento que visa treinar funções, né? Por isso que a gente chama treinamento funcional. O que é um treinamento funcional? É você executar um movimento que tem uma função. Por exemplo, pegar um peso do chão e colocar em cima de alguma coisa, subir algo, empurrar algo, puxar algo, né? Isso são funções. A gente não treina algo estético isolado, e sim capacidades físicas que vão te permitir performar na sua vida. E sim, todo mundo tem a mesma necessidade de arrancar algo do chão. A intensidade da necessidade é diferente. Uma senhorinha, uma criança
tem uma necessidade, um atleta de rendimento tem outra necessidade. Essa é a grande diferença que tem que ser feita para não poder machucar alguém. O CrossFit, diferente da musculação, que né, no caso da musculação ela ativa ali para né, ter os músculos, para crescer, ele também trabalha com a parte de alongamento para ter esse condicionamento contínuo ou é especificamente mesmo como funcional? Sim, o CrossFit ele é um esporte que a gente fala de preparação física geral. Ele não tem nenhuma especificidade. Ser específico, por exemplo, ser o melhor na corrida, é para um atleta de corrida. O crossfiteiro ele é um generalista. Então o que é isso? Nós treinamos as 10 capacidades físicas. Entre elas tem coordenação motora, equilíbrio, precisão, flexibilidade. Aí tem potência, agilidade, velocidade, resistência de força e cardiorrespiratória. Então um bom atleta de CrossFit ele tem que ser equilibrado em todas essas. Não adianta nada eu ser muito forte e não conseguir correr bem. Mas também não adianta nada eu ser o melhor corredor e não ter uma boa agilidade ginástica. Então, por isso que é tão difícil performar no CrossFit, porque você tem que procurar esse equilíbrio homogêneo entre as 10 capacidades físicas, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer um espaço, eu tive a impressão que parecia um quartel. O CrossFit surgiu dentro de um quartel, dentro do condicionamento físico que é exigido, por exemplo, de um militar ou não? Não, mas ele tem uma grande influência aí. O criador do CrossFit é um ex-ginasta, e inclusive ele tinha paralisia infantil. Ele tinha uma restrição de membros inferiores e ele criou o CrossFit como uma ferramenta de usar elementos de fortalecimento de academia, que são os elementos de fisiculturismo, né, de movimentos acessórios, movimentos de powerlifting, que é tipo supino, agachamento, barra, levantamento terra, e os levantamentos de peso olímpico para complementar o treinamento de ginástica dele. Por isso CrossFit, que é tipo capacidades físicas de condicionamento físico cruzadas. Você cruza várias modalidades, atletismo, ginástica, remo, natação. Hoje nós tivemos o início dos Jogos Mundiais do CrossFit e a primeira prova foi uma corrida com natação, em rio aberto, então um duatlon, né? Então capacidade cardiorrespiratória basicamente pura sendo testada. Falando no Mundial de CrossFit, eu quero convidar o Pedro para acompanhar um material bem bacana produzido pela Julie, mostrando Foz do Iguaçu. Um adolescente de 14 anos tem se destacado, é o atleta João Vitor Pacheco. Confira. O João está classificado para um Mundial de CrossFit, isso com apenas 14 anos. Tá fazendo coisa que muita gente, com mais idade não faz, como eu, por exemplo, mas deixa isso para lá. João, eu quero falar contigo. Como que tá a expectativa para esse campeonato? Eu tô muito contente que eu consegui. Foi uma vaga muito inesperada, né? Porque eu não tinha planejado participar desse campeonato esse ano ainda. Eu ia deixar para o ano que vem, eu ia participar do brasileiro só esse ano. Então, eu acabei participando e consegui classificar. Fiquei muito surpresa, eu e todo mundo, na verdade, né? Então, minhas expectativas estão altas, acredito que eu consiga ir bem. São 30 atletas classificados, vou competir contra 29. Então, acho que pelo menos ali um top 20, 15 eu consigo. A gente vai torcer para isso. Quando que é o campeonato? O campeonato acontece dia 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Aonde que vai ser? Vai ser em Kalamazoo, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Você já viajou para fora do país? Só pro Paraguai e pra Argentina, aqui na fronteira mesmo. Mas aí não vale, né? A gente tá aqui do lado, brincadeira, vale sim. Mas vai ser muito legal. E os seus colegas da escola estão na expectativa como você? Sim, eles torcem bastante por mim. E eles me incentivam bastante, né? Acabam brincando até, brincando de queda de braço, falando quem é mais forte, me zoando também, né? Aquelas brincadeiras de adolescente mesmo. Legal. E os seus pais? Eles torcem bastante por mim, estão me ajudando bastante, né? Porque, querendo ou não, não é só treinar, né? Tem a parte de visto, parte do dinheiro para conseguir a viagem, alugar hotel, carro, então é bem corrido. A gente não imagina, né? Os voos que nossos filhos podem alcançar, mas desde criança ele sempre gostou de esportes. Então nós sempre incentivamos ele a fazer, mas nós não imaginávamos que poderia chegar tanto, né? E agora, qual que é a expectativa do pai? A expectativa é que primeiro que ele se divirta, né?
porque não tem uma obrigação nossa, ele que quis fazer. E que ele se sai muito bem, que ele deu o seu melhor. Me emociona. Eu fico muito feliz, né? Porque assim, começou numa brincadeira, num treino, mas que virou uma paixão. Então assim, eu falo sempre, incentive seus filhos. Coloquem ele em tudo para ver o que eles realmente gostam. Nunca que eu imaginaria que o meu filho se apaixonaria pelo CrossFit. E a expectativa e os treinamentos, como que você está conciliando, por exemplo, os treinamentos do campeonato com a escola? Agora tá numa fase mais tranquila da escola, não tô tendo prova, mas quando tá em semana de prova é bem corrido. Dá para conciliar tudo sem prejudicar nenhum nem outro? Sim, se ajeitar tudo certinho, consegue. Apesar da pouca idade, hoje ele entrega o que pessoas de maior idade conseguem fazer e até melhor. Então, isso não é um limitante para ele, né? A questão da idade. E eu vejo que o futuro dele dentro do esporte, por ele gostar da modalidade, por ele ter essas capacidades bem desenvolvidas dentro do cross, isso dá um futuro brilhante até, eu diria, para ele, porque ele consegue desenvolver rápido e bem. Eu orgulho demais disso aí, nossa. A gente vai acompanhar de perto toda essa trajetória do João e esperamos que você volte com uma medalha. Mas também o que importa é a diversão, não é? Claro, com certeza. Tem que se divertir, porque senão acaba tornando um peso, né? No seu dia a dia, querendo não treinar, fica chato, você acaba desanimando e para. A ideia é diversão. Exatamente. É isso aí, Samanta. Então, ó, a gente vai acompanhar o passo a passo do João e ele já é um grande destaque, né? Convenhamos. Volto com você. O João é um exemplo, né, de dedicação. Tá aqui pertinho da gente, Foz do Iguaçu. Sim. E o Pedro estava comentando que conhece esse atleta. Eu conheço ele das redes sociais, até já tive contato com toda a galera que compete de Foz, tem bastante atleta bom lá. E o feito que esse garoto fez de se classificar para o Mundial é uma coisa bem impressionante, tá? Não é algo fácil, não. Porque não basta ser bom em uma coisa, tem que ser... O tempo de dedicação e tem todo um lance... Ele tem que ter uma predisposição e um talento genético ali, mas também tem que ter muita disciplina de dieta e de treinamento, né? E adolescente a gente já sabe que é um pouco mais difícil de ser regrado. Exato. Agora, você me falou que o fundador, ele teve paralisia infantil. Exato. Isso quer dizer que pessoas amputadas, né, que tiveram algum membro amputado, eles podem praticar o CrossFit? Sim, inclusive o campeonato mundial, além da categoria principal, que a gente chama de individual, e dos times, nós temos os adolescentes e os masters, que são as pessoas com mais idade, vai até 70 anos mais. E nós temos os adaptativos, né? Em inglês adaptativo. Enquanto você tá, só te interrompendo, enquanto você está falando, a gente está mostrando uma aluna, inclusive. Sim, essa é a Claudinha, uma aluna minha, sofreu um acidente de carro há uns 20 anos. Ela tentou se encontrar em atividade física por mais de 10 anos e foi se encontrar só no CrossFit. Por todas as adaptações que eu consegui fazer para o desempenho dela, né? E estímulo, e ela se desafia muito, é muito legal. Ela tem um desempenho muito bom. Falando em adaptações, que, né, você está reforçando assim, que é feito para esses alunos que precisam de uma atenção diferenciada, a gente tem o caso do Lucas, que ele é cego, e ele deu um depoimento falando do o quanto é bom para ele e como ele se encontrou no CrossFit. Confira. Acho que foi bem interessante porque acho que esse ano eu comecei a levar exercício físico mais a sério. Mas para mim é sempre um processo um pouco mais lento, né? Porque normalmente as pessoas que enxergam, elas conseguem entender o que as outras estão fazendo por imitação, conseguem copiar e tal. E eu preciso que normalmente alguém quebre os movimentos para mim de uma forma um pouco mais estruturada, né? Eu quero que primeiro você se ajoelhe e sinta o tatame lá. Isso. Tá? Basicamente fica com os dois joelhos no chão, tá? E postura bem alta. Então essa posição de ajoelhado, ela é uma base de saída. Qual é a ideia do lunge? É você sair com essa perna daqui para frente e se levantar. Isso é um lunge. Esse aqui é a posição de lunge. Então, assim, eu acredito que fazer esse tipo de coisa é possível. É só uma coisa que eu vou levar um pouco mais de tempo, mas eu vou conseguir. Então, por exemplo, nesse ano, quando eu comecei a fazer academia, às vezes eu ia lá pra academia e eu conseguia fazer 1 ou 2 exercícios sozinho, que era o que alguém tinha me ensinado, o movimento certinho, porque eu tinha essa preocupação em sempre ter a forma do exercício correta, né, pra não me machucar. Mas aí com o tempo eu fui aprendendo mais e mais exercícios, já consegui chegar em uns 10, assim, que eu já consigo fazer sozinho. E ficou esse desafio do CrossFit, que são exercícios mais desafiadores do que usar as máquinas, né, da academia, que normalmente controlam o curso da barra ali, o peso ele segue sempre a mesma trajetória, então o controle é um pouco mais fácil.
A entrevista de hoje, então, está servindo aí para desmistificar o CrossFit, para mostrar que todo mundo pode praticar o CrossFit, certo? Exatamente. E para encerrar a nossa entrevista aqui, qual é a dica que você dá para quem se interessou pela modalidade e vai procurar algum lugar para fazer o exercício? Então, é muito importante que você procure um lugar onde um treinador tem as formações da modalidade e, de preferência, um box afiliado. A CrossFit é uma marca registrada, ela tem toda uma afiliação e, através do site de mapas de afiliados e de diretório de treinadores, você consegue ver na tua cidade qual é o box afiliado mais próximo e que leva a modalidade a sério. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Tarobá Esporte de portas abertas para quando você tiver mais informações sobre o assunto. E nós vamos para um rápido intervalo, porque depois nós vamos falar sobre a conquista da medalha de bronze no skate. Não saia daí, o Tarobá Esporte volta já já.